tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Declare que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, declare, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Maranata, Maranata, a hora vem. Declare, Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasgue os céus e desce, e Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasgue os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. Rasga os céus e desce, e faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Oh, oh, oh. Desce nesse lugar, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, você crê? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Declare, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar
Quem será arrebatado? Quem é noiva de Cristo? Aleluia! Diga assim para Ele: Deus, minhas lamparinas estão acesas, tua noiva apaixonada te espera. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Honra, glória e louvor seja dado ao teu nome, Jesus. Nós declaramos que tu és o nosso único Deus. Não existe outro nome acima do teu nome. Aleluia, aleluia e amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Glória a Deus. Queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Vai dar um tchauzinho. Todo mundo aqui, uma irmã ali. Glória a Deus, aplauda Jesus pela vida da irmã que está nos visitando hoje. Se você está aí perto, cumprimente ela, dá a paz do Senhor. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar? Glória a Deus. Aleluia. Temos alguns recados aqui hoje. Vamos lá. Temos o Ministério Infantil. Glória a Deus. Não deixe de levar o seu filho no Ministério Infantil, né? É um momento muito importante para a vida deles, né? Criança é aquilo, né, queridos? Às vezes eles não querem ir, né? Até eu vi com o meu filho Rafa agora, ele falou: pai, eu quero ficar no culto. Não, tem que ir para a salinha, né? Lá é o lugar deles, lá eles vão aprender, né, a palavra de Deus. Então, não deixe de levar o seu filho, né, na salinha. Amém? Glória a Deus. Noite da macarronada, bourguignon, ó. Estamos fazendo um evento, amados, já preparando, levantando recursos para o Dia das Crianças. Dia das Crianças, a gente sempre faz um evento aqui muito legal na igreja. A gente aluga brinquedos, a gente tem comidas para as crianças. É uma festa para as crianças da igreja, mas também para a nossa vizinhança. Muitas pessoas da vizinhança fora da igreja vêm para a igreja nesse dia. E a gente está fazendo esse evento para poder angariar recursos, né, para a gente poder fazer tudo da melhor maneira possível. Então, vai ser no dia 20 de 8, tá? Vai ser um domingo, sem ser nesse domingo, acho que no outro, será? Ou tem mais um? É 20 de 8. Isso, tá? Então, você já pode, você tem que comprar com antecedência, tá? Então, até ali na semana, antes do dia 20, você tem que comprar o seu cartãozinho para a gente poder se planejar, e todos os recursos, então, serão investidos nesse Dia das Crianças, amém? Receita da chefe pastora Selen, junto com o diácono Ricardo, vai estar lá fazendo também. Então vai ser uma benção, vai ser um dia para você estar aqui com a família, né? Você aí que Deus está abençoando, assim, né? Que Deus está derramando sobre a sua vida. Compra um para você, compra mais um, presenteia um amigo seu, chama para a igreja. Também pode ser aí uma oportunidade evangelística para você trazer alguém para a igreja, né? A gente fisga pelo estômago e Jesus pega no espírito. Amém? Vai ser muito legal. Então não deixe de participar, lembrando que é para abençoar então o nosso Dia das Crianças. Você que sentir no coração também de dar uma oferta, né? Se Deus falar com você, se você tem aí pensando assim, né? O Espírito Santo já está falando com você, que você deve ofertar com alguma coisa. Qualquer oferta é bem-vinda, tá? Você pode procurar a pastora Selen, que está organizando a festa do Dia das Crianças, ou a Elisa, né, que é líder do Ministério Infantil, e você pode dar uma oferta ali para nos ajudar. São bastante custos, né, e a igreja, nossos recursos são limitados, assim, né, então a gente sempre faz esses eventos para poder suprir essa necessidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Curso de líderes, glória a Deus. Amanhã, 4 de 8, mais uma aula do curso de líderes, serei eu que darei essa aula. 6 semanas atrás, o presbítero Leandro deu a aula. Então, você que já está engajado aí, né, não perca essa aula, né? Venha que vai ser bênção. Amém? É isso aí. Ação da Pai, tá? Dia 14 de 8, nós estaremos, é um sábado, né? É um sábado, é isso? Tá? Estaremos fazendo uma ação na PAI, vai ser o Dia da Família na PAI, é um evento dentro da PAI, onde as famílias que estão ali vão lá, né, para ter algumas atividades, e eles nos convidaram, né, como igreja, para a gente estar sendo aí um canal de bênção para essas vidas, amém? Então, principalmente se você é mulher, né, se você
tem algum dom para trabalhar com cabelo, com massagem, com unha, você procura a pastora Selen ou a diaconisa Luana, está aqui, levanta a mão, Lu, que a gente vai estar organizando, né, esse grupo de mulheres para a gente estar lá nesse dia, tá? Então não deixe de participar, amém? Glória a Deus, vai ser um momento muito precioso, onde nós como igreja vamos estar servindo a comunidade, amém? Agenda de agosto já está aí, tá? Então temos curso de líderes, dia 6 de 8, café ministerial, você que trabalha em algum ministério, você está convidado para estar aqui com a gente, tem que dar um nome até hoje, né? Fale com o seu líder de célula, nós temos encontros do Nova Vida, temos célula Recrie, culto de homens, dia 19 de 8, né? Glória a Deus, 19 de 8 é o mesmo dia da Pai, né? As mulheres estarão lá e os homens estão aqui no culto, vamos ter um culto aí muito legal. Dia 26 de 8, Congresso Flame, Santa Catarina, a galera está indo para Floripa, é Floripa, né? Tá certo? Amém? Torre de oração, todas as quartas-feiras, 22 horas aqui na igreja, onde a gente está orando. Células Teens, todas as quintas-feiras. Célula Flame, todos os sábados. E células, todas as terças-feiras, nos lares. Amém? Essa agenda vai estar publicada nas nossas redes sociais, acompanha lá. Glória a Deus. É isso aí? Glória a Deus. Queria chamar aqui o diácono Anderson, vai trazer a palavra sobre dízimos e ofertas. Aplauda Jesus pela vida do Anderson. Vai ser assim na coragem? É na coragem assim mesmo? Esse é valente, né? Tipo Silas Malafaia, que fala os versículos assim, sem Bíblia, sem nada, só na cabeça assim. Vai lá. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Só antes de falar sobre dízimos e oferta, rapidamente, eu precisava profetizar sobre a tua vida, pastor. Essa semana, enquanto eu estava orando, eu lembrei de uma visão que eu tive há 2 anos atrás. Quando os valentes foram levantados, o novo ministério da intercessão, e eu te vi assim, com uma capa assim, né, era uma capa camuflada, né, era um manto camuflado, e o Senhor me falou que era o manto de Davi, sabe, era a unção de Davi, e teve muitas batalhas, muitas guerras nesse tempo, né, e confirmou realmente que era um tempo de batalha. Só que algo que o Senhor colocou no meu coração é uma coisa que já está no teu coração há muitos anos, né, pastor? A intenção de construir algo para o Senhor nessa cidade. Existe uma intenção de construir. E eu entendi algo, né, lendo ali, né, Samuel, lendo, né, 1 Reis, o que o Senhor queria falar, né, nesse tempo, porque ontem, quando eu estava aqui na torre de oração, eu tive mais uma visão. E a visão que eu tive era você, pastor, vocês estavam com outras vestes brancas, e essas vestes estavam limpas, sem mancha alguma. E eu entendi algo que o Senhor estava falando ali, que aquele era um tempo de guerra, e que o pastor lutou e não tinha como focar em construir, não tinha como focar em construir aquilo que o Senhor já tinha colocado de intenção, mas esse é um tempo de paz, pastor, e é isso que eu declaro sobre a tua vida, sobre a vida da pastora e dos teus filhos, um tempo de paz, Pai, um tempo de paz, meu Pai, meu pastor, e com muita humildade que eu libero essa palavra, que é um tempo, anos de paz, que o Senhor vai liberar recursos para construir, Pai, e a escola do sobrenatural, a escola de Eliseu, né, é um pontapé, sabe, daquilo que Deus vai começar a construir através dessa nova geração. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Bora lá. Trouxe uma palavrinha aqui. 1 Crônicas 29. Rapidamente lá, quem puder abrir. Do 1 ao 5. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix e a de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de
prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Versículo 5, o ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artifícios. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Foi essa palavra que Deus me trouxe. Aqui existe um templo, aqui existe um lugar onde que, obviamente, né, envolve recurso financeiro, para que pessoas venham, né, receber da parte de Deus. Existe uma construção aqui que é feita especificamente para o Senhor. É claro que nessa passagem aqui, Davi tinha um objetivo, né, de construir um templo em honra ao Senhor. Ele era um homem de guerra, e futuramente quem construiu esse templo foi Salomão. Mas o que o Senhor trouxe para mim, assim, né, é exatamente o que a gente está buscando fazer hoje, sabe? É construir algo para o Senhor. Esse templo, sabe, esse lugar, não é simplesmente para homens, não é para simplesmente pessoas se chegarem, mas é algo para o Senhor, é algo para edificar, exaltar o nome do Senhor, é glorificar Ele, porque é a presença dEle que nos transforma, é a glória dEle que nos faz novas criaturas, é a presença dEle. Então, é exatamente essa palavra, sabe? Voluntariamente, existe um novo tempo sobre nossas vidas, um tempo onde que vai haver generosidade abundante, sim, vai haver uma abundância de pessoas querendo ofertar, sabe? Esteja sensível àquilo que Deus colocar no teu coração nesse tempo, uma oferta alçada muitas vezes, algo que vai te custar de verdade, mas é algo que é para o Senhor, é algo que é para Ele, é algo para glorificar o nome dEle, é o nome dEle que vai ser exaltado, não é para pessoas, não é para homens aqui na terra, mas é para o nome dEle ser exaltado, amém? Através dessa palavra, sabe, separe algo, né, de coração para Deus, né, com mãos limpas, com alegria, para que o nome dEle seja exaltado, amém? Em nome do Senhor Jesus, os gasofilados estão aqui, tem as maquininhas lá atrás, tem o Pix aqui também, e em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Glória a Deus. Quem puder estender as mãos aqui, vamos consagrar esse dízimo e ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos fortalecido, Pai, a trabalhar, Pai, a te buscar, Pai, a estudar, para que assim a gente possa, Pai, em Teu nome, avançar aqui nessa terra, que a Tua igreja avance aqui nessa terra, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha, Pai, com uma bênção, Pai, do céu sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, vem prosperar, Pai, para que o Teu reino avance cada vez mais, e que cada coração que está aqui, Pai, esteja disposto, Pai, a te servir, entendendo que tudo vem de Ti, e tudo volta para Ti, Pai. Então nós te pedimos, Pai, que esses dízimos e ofertas sejam consagrados, Pai, as pessoas que vão administrar, Pai, esses recursos, Pai, venham ter sabedoria, uma sabedoria vindo dos céus, Pai, para administrar da melhor maneira, Pai, em Teu nome, Senhor Jesus, que seja tudo para Tua honra e para Tua glória, amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui a diaconisa Débora, que tem fluído, né, na presença de Deus, e vamos ficar com o coração aberto, com certeza Deus vai fazer algo grande aqui. Glória a Deus. Deixar a água aqui embaixo para a comunicação não tirar a minha cabeça depois, né? Porque nas fotos fica feio. Amém, gente. Glória a Deus, né? Que alegria estarmos aqui hoje. Começo de mês, de agosto, né? Esse ano tem voado, mas glória a Deus que Deus tem feito grandes coisas, né?
na vida de cada um de nós. E se nós estamos aqui hoje é porque a graça dele nos alcança todos os dias, né? Sua misericórdia, ela é duradoura. E nós temos o privilégio de estarmos na casa de Deus hoje, podendo adorar livremente a Deus, né? A gente sabe que tem muitos países que infelizmente sofrem uma perseguição, né? Mas glória a Deus que nós estamos num país onde nós temos essa liberdade ainda, né? Então que nós possamos aproveitar isso e colocar o coração realmente em Deus. Amém? Bom, dessa vez, né, pastor? Foi no susto o convite, mas amém. A gente precisa entender que nunca é sobre nós, né? É sempre Deus. E nós só somos instrumentos nas mãos dele, né? E o que ele quer fazer, ele faz. Se ele falar para não fazer, a gente não faz. Se ele falar para a gente fazer, a gente faz. E simplesmente a gente diz, eis-me aqui. Para a gente já dar entrada na palavra, eu queria que vocês abrissem comigo em Juízes, no capítulo 6, e a partir do versículo 11. Eu estou usando a Almeida, Revista e Corrigida, Dani, para colocar essa tradução aí também. Juízes, capítulo 6 e versículo 11. A leitura ela vai ser um pouco extensa hoje, mas eu peço que vocês abram o coração para aquilo que Deus tem, tá bom? Mas depois a gente vai entrar no contexto realmente para que todos nós possamos entender aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida hoje, amém? Juízes, capítulo 6 e versículo 11. A palavra de Deus fala assim: Então um anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Agora, podem ir para o capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, para o outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas a sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: As minhas mãos livraram. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá? Porém, se todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como o lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um no seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava no arraial dos midianitas, abaixo do vale. Agora, para a gente fazer encerramento, o capítulo 16, até o 22. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões.
E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já se posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Amém. E falta um versículo, perdão. Tocando, pois, as 300 buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isso em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá até Betsida e até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente dar o início a essa palavra. Pai, eu te peço, Senhor, que nós possamos ter um entendimento, Pai, que a Tua presença é aquilo que nós mais precisamos, Pai, na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha sobre nós, Pai, com uma nuvem de paz, que cada pessoa que entrou com uma preocupação aqui, Pai, que ela possa ser tirada, Pai, essa preocupação, e que nossos ouvidos e o nosso coração, ela possa estar aberto, Pai, para entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, qualquer tipo de espírito, Pai, qualquer tipo de flecha que o inimigo está tentando lançar agora no mundo espiritual, Pai, nós declaramos em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que caiu por terra. Nós entendemos, Pai, que não há poder maior do que o nome de Jesus. Então, nesse nome, Pai, no nome que venceu a morte para nos dar a vida, Pai, nós declaramos que a Tua presença, Pai, ela irá reinar nos nossos corações. E que no nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou e que o Senhor preparou para essa noite, Pai, irá se cumprir. Que nós possamos nos esvaziar, Pai. Eu me esvazio de mim mesma, Pai. Eu me coloco como pó da terra, Pai, nesse momento que eu sou. E que o Senhor faça aqui, Pai. Que todo o meu conhecimento intelectual, Pai, ou qualquer coisa desse tipo possa ser zerado, Pai, mas que o Senhor fale, que o Senhor ministre e que o Senhor possa convencer os corações. A Tua palavra diz que o Espírito Santo nos convence de todas as nossas obras carnais, de todos os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter liberdade neste lugar, sobre cada vida, sobre cada coração, para libertar, para restaurar, Pai, para restituir, para fazer morada, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, que nós te agradecemos, Pai. Nós te amamos. Amém e amém. Amém, né, gente? Esse texto, Deus começou a ministrar no meu coração ontem. E fiquei pensando, meu Deus, né? O que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, né? Nós sabemos que nenhum momento que nós estamos na presença de Deus é um dia perdido. A cada momento que nós nos reunimos entre irmãos em uma comunhão aqui, não é simplesmente para a gente cumprir mais um dia de culto, de escala ou qualquer coisa desse tipo. Mas é mais uma oportunidade que nós temos, que Deus ele pode fazer com que o sobrenatural dele desça para o natural e que a gente tenha uma experiência para que a gente mergulhe mais fundo na presença dele. E eu fiquei meditando, eu pensando assim, meu Deus, a história de Gideão. Eu lembro que o meu pai me contava quando eu era pequenininha, né? Gideão e os 300, e me contava uma história meio aterrorizante, assim, né? Mas eu gostava, achava legal a questão das guerras ali. E eu comecei a meditar nisso. E para a gente entrar no contexto, né? A gente precisa entender que, desde o momento que Israel ele foi liberto do Egito por Moisés, que eu acredito que pode ser considerado um dos primeiros juízes, né? No Velho Testamento, até antes da época dos reis, né? Saul foi o primeiro rei do Egito, logo em seguida Davi. Mas antes disso, quem governava... rei de Israel, perdão. Antes disso, quem governava, né, as cidades eram chamados juízes. Mas, na maioria das vezes, esses juízes não eram pessoas que tinham uma total autoridade para julgar a cidade, digamos assim. Eles eram levantados por Deus para que eles pudessem ser
como se fossem líderes de um exército para que libertassem o povo de Deus daquilo que Deus não queria. Porque nós vemos que desde o momento em que Adão e Eva tiveram, né, o pecado, infelizmente, comeram do fruto proibido, o povo de Deus, aquilo que Deus criou para ser bom, foi se tornando sempre cada vez em algo que era angustiante. E ao invés de nós entendermos que nós fomos criados para uma adoração a Deus, a adoração naquele tempo começou a ser colocada em outros deuses. Deuses de Baal, entendeu? Que colocavam a riqueza, a vontade humana, a sexualidade em primeiro lugar. E eu fico imaginando o coração de Deus entristecido com aquilo. Só que em nenhum momento Deus deixou de levantar uma pessoa para que libertasse o povo tantas vezes. E durante o Velho Testamento, muitas vezes a gente vê isso. Quantas vezes Deus pega, levanta uma pessoa para libertar o povo. E assim a gente vivia. Então a gente pega desde o momento em que Moisés é chamado, Moisés se levanta, liberta o povo do Egito, leva ao deserto porque Deus tinha uma promessa de uma terra prometida. Infelizmente, Moisés, né, não consegue chegar vivo até essa terra prometida, mas daí Deus vem, levanta Josué e assim vai, né? Até que eles chegam nessa terra prometida. E aí que começa a ter essa questão de Deus levantar juízes, que seriam os líderes dessas cidades. E a gente tem ali, Gideão, ele foi o 5º líder de Israel na época. Antes dele veio Débora, depois tinha Sangar, Eude, e assim, anteriormente, né? Então Deus vem, né, acha Gideão com o coração disposto ali, e a palavra fala, durante o capítulo 6, que Israel estava há 7 anos já sendo tomado e sendo governado pela mão dos moabitas, dos midianitas, perdão. Há 7 anos Israel estava vivendo nessa escravidão, aonde a Bíblia relata que o povo de Israel, os hebreus, eles não habitavam mais naquela terra prometida. Pelo contrário, eles se escondiam em cavernas, sabe? Nos altos montes, eles se escondiam para que lá eles pudessem ter uma paz ou algo desse tipo. E durante esses 7 anos, Israel viveu em pobreza, porque eles começaram a colocar outros deuses na frente de Deus. E as mãos de Deus sobrevieram sobre aquele povo. Era nítido. Só que Deus encontrou um coração disposto. Gideão. Deus encontrou um coração que talvez não estava contente com aquilo, sabe? Eu gosto muito de imaginar, de entrar realmente assim, né, junto da história, e eu fico imaginando, né, como Gideão estava, porque aqui fala que, Senhor, se Tu estivesse com a gente não estaria passando por isso. Né, ele fica pensando assim, ele até questiona quando o anjo aparece a ele, mas o anjo fala, ei, eu me agradei, você é um varão valoroso e eu serei contigo. Então, nesse momento, mesmo Gideão se achando tão pequeno, porque ele fala, né, eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é a mais pobre que há aqui, e como você está me chamando para fazer algo? E o anjo fala, ei, assim como se tivesse um só homem, você vai ferir os midianitas e você vai vencer essa batalha. Então, a partir disso, Deus levanta Gideão naquele povo, né? E Gideão se torna, então, o 5º líder de Israel, e ele começa a convocar, sabe? Eu imagino assim, ele convocando, né, um pouco de cada guerreiro das 12 tribos de Israel, e falando, né, os melhores venham para mim. A Bíblia fala que, não chega a falar ali do número exato, né, mas dá para a gente ter uma noção que tinha em torno de 32 mil homens, né? Quando Gideão ele consegue ajuntar essas pessoas para o exército. E Gideão vem, eu acredito que assim, os midianitas tinham um exército de 135 mil homens. Gideão tinha um exército de 32 mil. Se a gente for comparar, ainda é uma quantidade muito diferente uma da outra. E por uma questão óbvia, uma questão lógica, é quase impossível já ganhar, sabe? Mas eu imagino que para Gideão ter convocado 32 mil homens, eram homens fortes, que se mantinham em batalha, que eram guerreiros. E Deus fala o quê? Não, vocês não vão com 32 mil homens. Porque eu sei que se vocês ganharem essa batalha, vocês não vão dizer que fui eu que ajudei vocês a ganhar essa batalha. Então o que você vai fazer? Você vai falar para aqueles que têm medo, que estão já temerosos, você vai falar que quem tiver com qualquer tipo de sentimento vai voltar para casa. E assim fez Gideão, e 22 mil homens voltaram, sobrando 10 mil homens. Cara, eu não sei vocês, mas eu com 10 mil homens já ficava assim, né? Tipo, meu Deus do céu, como é que a gente vai ganhar de 135 mil homens com 10 mil homens? Amém. E mais uma vez Deus chega e fala, ainda há muitas pessoas. Então, eu quero que você vá na beira daquele rio, e se acontecer isso, este irá contigo, se não acontecer isso, não irá. E sobram 300 homens.
Eu fico imaginando, sabe, eu não sei qual que seria a reação se eu fosse Gideão naquele momento com 300 homens, sabe? Com 300 homens. Só que é tão forte isso, porque assim, Gideão, eu com certeza imagino que ele deveria estar tão temeroso com aquilo, pensando assim, Deus, 300 homens, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá para erguer minha espada e já morrer? Eu não sei se ele falou isso para Deus, né? A Bíblia não relata, mas nós somos humanos, né? Então deve ter tido talvez algum questionamento. Mas Gideão sabia quem tinha chamado ele. Gideão sabia que Deus havia escolhido no meio de um povo. E mesmo que parecesse impossível aos olhos humanos, ele estava sendo chamado para algo. E sabe o que é legal? Porque Deus foi ministrando assim no meu coração de uma forma muito grande, assim, até na minha vida mesmo, sabe? Eu acho que é muito legal quando a gente consegue ter o testemunho na nossa própria vida, né? Porque a gente coloca em prática aquilo. A gente consegue, né, entender como Deus age. O mais louco de tudo isso é entender que Deus, ele realmente, muitas vezes, Ele é o Deus das causas impossíveis, mas muitas vezes Ele torna algo impossível aos nossos olhos justamente para que a gente não se vanglorie. Porque quando a gente nasce com um dom, quando a gente nasce sabendo fazer algo bem feito e Deus quer nos usar para aquilo, é muito fácil o nosso coração se perder. É muito fácil a gente entender, não, mas eu sempre soube tocar violão, eu sempre soube cantar, e aí quando a gente menos vê aquilo que era para ser o lugar da presença de Deus, se torna o nosso coração maior do que qualquer coisa. Então Deus, ele faz o que? Justamente ele vem e capacita as pessoas. E foi isso que ele fez com Gideão. Ele chamou o menor da casa, ele chamou da família mais pobre, da família que mais tinha necessidade, daquele que era mais temeroso, mas ele levantou dizendo, ei, eu serei contigo. Com uma só espada você ferirá os midianitas como se fossem um só homem, e essa batalha será sua. Essa guerra será de vocês. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Não existe, porque eu consegui ser capaz disso, nunca haverá, nunca será sobre isso. Eu lembro que aconteceram algumas coisas assim comigo, né, até... Onde, isso foi até em 2018, assim, onde Deus começou, pouco a pouco, a ministrar no meu coração, né, o que eu estaria vivendo hoje. E eu tinha visões sobre isso. Naquele tempo eu não sabia que eram visões, né, mas Deus me mostrava, eu achava que era coisa da minha cabeça. E quando Deus me mostrava coisas que eu tenho vivido hoje, eu falava assim para Deus mesmo, sabe? Eu falava, não, eu não sou capaz disso. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho o intelecto para viver isso, eu não sei cantar, eu não sei tocar, como é que você vai me fazer chegar a isso? Eu mesmo, sabe, falava assim, não, Débora, não tem como. Mas eu sei por que Deus fazia isso. Porque aquilo que ele me mostrava há 5 anos, hoje tem se cumprido na minha vida pela graça dele, pela misericórdia dele. Nunca foi sobre nós e nunca será sobre nós. Mas ele começou a cumprir. Não sei o que ele viu, mas ele começou a cumprir. Só que se eu tivesse uma capacidade de fazer aquilo, se eu fosse uma pessoa, talvez que tocasse de uma forma melhor do mundo, eu sou do louvor, talvez tenha visitantes aqui, eu gosto de tocar violão, gosto de cantar, né? Mas se eu fosse uma pessoa totalmente afinada, talvez o meu coração seria jogado totalmente para isso. E eu pararia de entender que tudo que há de bom em mim é sobre Deus. Então, assim, Deus sabe o que Ele faz. E Gideão foi justamente escolhido para isso. Ele foi levantado no tempo dele como o menor da casa, como alguém que não tinha capacidade, mas justamente para Deus falar, ei, a minha presença te basta. E se você não tiver a minha presença, você pode ir com 150 mil homens no teu exército. Mas se você não tiver a minha presença e a minha companhia contigo, ou a minha ordem, a minha bênção, vocês vão perder. E com 300 homens, eles vencem aquela batalha. Sabe, eu fico imaginando, porque assim, é tão forte, né? A palavra de Deus fala que eles pegam as buzinas, que na verdade eram trombetas ou chofares, né? E com a mão direita eles seguram aquilo, com a mão esquerda eles pegam a tocha e cercam aquela tenda que os midianitas estavam, e eles começam a tocar aquilo, e os midianitas mesmo começam a se matar. Entre si eles começam a trocar a espada, e tudo vai acontecendo, e Deus faz. E Deus entrega a vitória para eles. Da forma mais louca possível, mas Deus entregou a vitória para eles. Deus entregou porque Gideão, ele se colocou à disposição de Deus nesse tempo. Gideão, ele falou, eis-me aqui, se você está me mandando, se você está me ordenando, amém, eu vou lá, vou fazer com 300 homens, eu vou fazer. Mas que a tua presença esteja comigo. Que a tua presença, ela esteja comigo.
A presença de Deus, ela nos capacita. Ela nos capacita para algo que nós não temos uma capacidade. A presença de Deus nos faz acessar coisas que, quando nós entendemos que ela é a coisa mais preciosa que nós temos, não há nada que se torne mais poderoso, sabe? Assim como Moisés disse quando ele estava para sair do Egito: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu tire os meus pés deste lugar. E é essa noção que nós devemos ter todos os dias. Se a gente for sair de casa, se a gente for acordar e falar: Senhor, se a sua presença não estiver me acompanhando, sabe, que eu nem saia dessa cama, que eu nem saia dessa casa, que eu nem chegue no meu trabalho, a gente teria uma noção maior de que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e que nós temos a dependência total nele. Mas muitas vezes nos falta uma compreensão de quanto nós somos dependentes dessa presença, do quanto nós necessitamos dessa presença na nossa vida. Gideão, antes dele ser colocado, sabe, à frente desse exército, Deus manda ele quebrar um altar de adoração que tinha dentro da família dele. Eu não sei, sabe, muitos aqui da nossa igreja tem uma questão da família não ser da igreja, né? Famílias que os pais ou o irmão, ou enfim, alguma parte da família ainda não é convertida. E eu fico imaginando, assim, na minha família eu tenho isso, aonde outros deuses são adorados. Agora imagina para Gideão, que estava no lugar onde outros deuses estavam sendo adorados, e Deus fala assim: olha, você vai precisar ir lá na casa do seu pai, você vai precisar quebrar o altar que tem lá para Deus de Baal. Você vai precisar derrubar aquele altar e erguer um altar de adoração para mim. Aí depois disso a gente vai para a guerra. Então vai lá e quebra. E aí Gideão vai lá, mesmo que com medo, né, de noite. Isso está no versículo 25. E sucedeu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás com o bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava no pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Uau! Deus pega e chama Gideão, derruba o altar, que há uma adoração aí para um Deus que não sou eu, para um Deus de Baal. Quando nós entendemos sobre essa presença de Deus, quando nós entendemos que ela é a coisa mais importante das nossas vidas, nós derrubamos os outros altares de adoração que há na nossa vida. Talvez a gente pense que, mas eu não tenho outro altar de adoração, Débora. Eu não fico adorando santos ou imagens que a Bíblia fala que é pecado. Mas hoje é tão fácil a gente trocar a presença de Deus por qualquer coisa. Está aqui uma arma, que muitas vezes a gente está aqui, olhando tanta coisa, e aquilo que era para ser levantado como um altar de adoração para Deus acaba sendo jogado como uma distração na nossa vida. Qualquer coisa na nossa vida pode ser levantado como um altar contra Deus se a gente não cuidar. Mas antes de Deus nos enviar para um momento de batalha, um momento de guerra, a gente precisa derrubar esses altares que não são de edificação a Deus. Nós precisamos quebrar coisas que fazem a nossa carne se fortalecer todos os dias. E nós precisamos levantar um altar de adoração a Deus que faz o nosso espírito vivificar todos os dias. Gideão foi justamente chamado para isso, para que ele pudesse quebrar o altar de adoração que existia na casa da família dele. E ele entra com ousadia, ele vai lá, ele derruba aquele altar, e ele vai para a guerra sabendo quem estava com ele. Ele vai para a guerra sabendo quem estava com ele. E ele não temeu mais nada depois disso, ele sabia quem o tinha chamado. Ele sabia que a presença de Deus supre todas as coisas e que não precisa de mais nada, somente a presença. Ela nos capacita, é a presença que despedaça o jugo, é a presença que nos faz alcançar coisas que pela nossa capacidade a gente não conseguiria alcançar. O chamado de Deus para nossas vidas provê todas as coisas. Quando eu penso assim, o anjo chegou até Gideão
quando ele estava malhando trigo, ele estava tentando esconder o trigo dos midianitas para que os midianitas não viessem roubar o trigo, porque era o que acontecia. Né? De forma rápida, toda vez, de forma que era contínua, os midianitas vinham sobre Israel e roubavam toda a comida que o povo de Israel tinha juntado durante um tempo, e eles destruíam a cidade. E Gideão estava justamente malhando trigo e escondendo para que os midianitas não pegassem aquilo que eles estavam juntando como alimento. E o anjo do Senhor aparece e fala: olha, eu tenho me agradado de ti, você é um varão valoroso. Venha, porque eu estou contigo, eu te chamo para ir comigo. E quando Deus chama, a gente precisa entender que Ele provê todas as coisas sobre a nossa vida. Quando é a voz de Deus sobre a nossa vida, não há nada que vai impedir. Assim como a palavra profética desse ano, o ano do rugido do leão, o leão da tribo de Judá é Jesus. Um dos nomes de Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte para nos dar vida. E quando Ele ruge, os caminhos são ampliados. E aquilo que Deus tem para a nossa vida é colocado de uma forma que fique fácil de acessar. Às vezes você não vai precisar fazer nada, sabe? Você não precisa correr atrás, simplesmente Deus vem e derrama sobre a sua vida, porque o chamado, Ele faz isso. Ele faz te ter acesso a coisas que sozinho você não conseguiria. Mas Deus, Ele vem e traz para ti. Deus, Ele traz para ti. O chamado de Deus provê todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Se Gideão precisasse de 150 mil homens para vencer aquele exército dos midianitas, Deus iria preparar 150 mil homens. Mas se Gideão talvez precisasse de 100 homens, 50, para vencer aquele mesmo exército, Deus também iria preparar isso. Deus iria prover isso da mesma forma. Porque não se tratava sobre Gideão ou sobre uma quantidade, mas se tratava sobre quem estava chamando, se tratava sobre quem estava mandando. E quando nós somos mandados, quando nós somos enviados, nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus, nós somos capacitados, enviados, e Ele diz: eu serei contigo. Não há nada que possa nos impedir disso. Ele fala: eu serei contigo. A quantidade, ela nunca vai determinar nada sobre a nossa vida. A quantidade nunca determina algo sobre, eu preciso de mais disso para Deus fazer, ou eu preciso mais daquilo para Deus fazer. Não é sobre isso. Deus precisa de qualidade. De qualidade. E pastor, assim como o Anderson falou aqui, e eu não tinha entendido ainda quando ele falava, eu tive uma revelação sobre isso também. E eu falei isso para o pastor João ontem, quando a gente estava na torre de oração. Eu cheguei aqui na igreja, e eu cheguei meio atrasado, uns 15 minutos, e eu fiquei sentada lá atrás e eu comecei a chorar, porque eu estava começando a preparar a palavra, eu estava meditando, e eu lembro que eu vi as pessoas que estavam aqui. A gente não tinha uma grande quantidade de pessoas aqui na torre de oração, mas eu estava sentada, né, mas tinha pessoas que estavam andando pela igreja e eles estavam orando. E quando eu estava lá sentada, parecia tantas vozes orando dentro dessa igreja, como se essa igreja estivesse lotada de pessoas. E na hora eu lembrei dessa palavra que Deus estava falando comigo. Foi uma confirmação naquele momento. E eu lembro que eu via o pastor João, a pastora Kelly, o Ricardo, estava tudo aqui andando e orando por essa igreja, sabe? Eram poucas pessoas, mas era uma voz, era uma adoração, sabe? Era uma intercessão que subia enchendo as taças, sabe, de Deus que estão lá no céu. E nesse momento eu percebi, sabe, pastor, a gente realmente está entrando em um tempo de paz. Deus, Ele achou um exército aqui de poucas pessoas dentro dessa igreja. Deus, Ele achou um exército de 300 israelitas, talvez. Mas 300 israelitas foram capazes de derrubar um exército midianita que tinha se levantado contra a gente. Cada vez que a gente tocava, que a gente cantava, que a gente abria a nossa boca com uma adoração, pastor, eu vejo que a gente estava com tochas nas nossas mãos, que a gente estava com buzinas, que a gente estava com trombeta, sabe, na nossa mão, e a gente estava profetizando. E não eram tantas pessoas, eram poucas pessoas. Mas não se tratava sobre uma quantidade, se tratava sobre qualidade e o coração sincero. E foi através disso, pastor, que o exército midianita foi derrubado. E nós estamos entrando em um tempo de paz. Ano que vem o Senhor vai fazer 50 anos. Desculpa falar para a igreja. É o ano do jubileu, pastor. É o ano onde vai vir um descanso sobre a nossa vida. Não vai ser um descanso porque a gente não vai ter nada para fazer, não. Mas foi porque Deus preparou pessoas, pastor.
E pode ter certeza que nós iremos te servir, pastor. E o seu espírito estará descansado, porque nós iremos preparar a terra e nós iremos construir para ti, pastor. É o ano que nós iremos construir para ti. E o júbilo, pastor, virá sobre a sua vida, assim como a idade que o Senhor irá fazer. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja visitando, né, hoje pela primeira vez e mal sabe tudo que a gente passou durante esses últimos 2 anos, né? A gente tem aqui um violão, um carrom, a gente tem vozes. A nossa igreja está se estruturando novamente agora e graças a Deus a gente tem vivido um novo tempo aqui dentro dessa casa, onde tem sido maravilhoso. Mas ninguém sabe os exércitos que a gente teve que, derrubar e matar muitas vezes para chegarmos aqui. Deus, Ele realmente veio, sobre nós, assim, através de um coração disposto do pastor Léo e da pastora Célia, onde Deus levantou eles como os líderes desse exército, e cada pessoa que estava aqui dentro foi levantado como um soldado. E nós conseguimos, através de Deus, através da graça de Deus, não é sobre nós. Nós precisamos entender, nunca vai ser sobre nós. Mas através da presença de Deus e da capacidade dEle sobre as nossas vidas, nós conseguimos vencer o exército midianita que tinha levantado sobre nós. Tentaram parar a nossa adoração. A gente parou? A gente não parou. Tentaram nos parar de tantas formas, Era um espírito de apostasia que estava sobre essa igreja da mesma forma que tinha sobre Israel naquele tempo. Apostasia, fazer a gente voltar e entender que Deus não é o nosso centro. Mas não é sobre isso. Deus levantou cada um de nós aqui e novamente, não é porque esse tempo de batalha está acabando que nós vamos deixar as nossas armaduras de lado. Não, não é sobre isso. Nós precisamos entender que nós somos soldados, que nós fomos chamados para guerrear, mas vai vir um tempo sobre paz, sobre cada um de nós. É um tempo onde nós iremos construir e construir para a próxima geração. Há uma geração que está se levantando, há uma geração que Deus está chamando para que faça e para que cumpra o ID. Nós temos visto na nossa igreja tantas pessoas novas se levantando, Deus capacitando tantas pessoas novas, Isso é tão lindo de ver uma geração que não está corrompida pelas coisas do mundo, mas é uma geração que está buscando e andando segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo uma geração sobre essa igreja que não anda segundo o mundo, uma geração que não precisará experimentar das coisas do mundo, das coisas que eles oferecem. É uma geração onde entenderão que a presença de Deus é suficiente, onde a presença de Deus é o que basta na nossa vida. Aleluia. Deus tem muitas coisas para fazer, Deus, Ele tem remido os tempos na vida de cada um de nós. Deus, Ele tem estreitado os tempos, e aquilo que talvez era para se cumprir daqui 5 anos, está se cumprindo no tempo de hoje. E Deus, Ele nos chama para que a gente se posicione. E assim como Ele falou para Gideão, assim como Ele falou para Moisés, assim como Ele falou para Josué: ei, eu sou contigo, não te chamei eu. E eu te pergunto, Deus não está te chamando? Você deve saber no seu coração a voz de Deus para a sua vida. E eu te pergunto, quantas vezes Deus está te chamando, está batendo a porta para que você faça aquilo que você foi criado para fazer, mas muitas vezes nós estamos com o coração fechado achando que vai dar tempo. Não, Jesus, quando eu estiver mais perto da sua vinda eu tento fazer. Mas e se não der tempo? E se hoje for o nosso último culto? E se hoje for o nosso último culto? O que a gente fez para Deus? Será que a gente vai chegar lá em cima e Deus vai olhar para a gente e vai falar assim: filho meu, você foi agradável aos meus olhos, você cumpriu aquilo que eu tinha estabelecido para a sua vida? Ou Ele vai falar assim: aparta-te de mim porque eu não te conheço? É duro isso, mas é uma verdade, porque Deus, Ele fala para Jeremias que antes mesmo que ele se formasse no ventre da mãe dele, Ele já tinha designado e escolhido Jeremias como profeta das nações. Isso quer dizer que Deus tem os nossos dias escritos. E se nós temos os nossos dias escritos por Deus, por que a gente acaba deixando de viver aquilo que Deus tem pra gente?
Débora, mas eu não tenho a capacidade para isso. Realmente, a gente não tem a capacidade para isso, mas Deus nos faz capaz. A graça de Deus capacita. A unção vem e despedaça o jugo. Aquilo que estava como pecado, como acusação, a unção de Deus vem e despedaça tudo isso. E você é chamado como filho para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Débora, mas eu sou o menor da casa. Ei, não importa. Davi era o menor da casa dele, ele foi levantado como rei de Israel. Não importa se você é o menor da casa, não importa se você vem de uma família de improváveis. Não importa se você vem de uma família onde seu pai bebia, onde seu pai batia na sua mãe, onde a sua mãe se prostituía, onde a sua mãe não te dava atenção. Eu não sei qual é a causa que muitas vezes impede você de acessar o caminho de Deus. Mas Deus está te falando: ei filho, eu não te criei para isso. Eu não te fiz para isso. Eu te fiz para que você fosse levantado no meio de uma geração como um líder, para que você pudesse libertar a sua geração, para que você pudesse libertar a sua casa, para que você pudesse libertar a sua faculdade, a sua escola e por onde você passar. Eu não te chamei para pouco, eu te chamei para ser um líder, para você libertar vidas. É isso que Deus nos chama todos os dias. E se a gente não acordar tendo essa noção de que nós somos chamados para Deus, para que a gente manifeste o evangelho dEle, para que a gente manifeste a glória dEle, a gente está vivendo errado. As coisas do mundo não podem queimar mais o nosso coração do que a presença de Deus. O dinheiro, a fama, a visibilidade não pode ser maior no nosso coração do que o amor por pessoas. Isso nunca pode tomar o lugar de Deus. O nosso prazer em buscar cada vez mais pessoas para o reino de Deus, sabe, para que pessoas sejam salvas, não pode ser maior do que conseguir casas, carros, dinheiro aqui na terra. Isso tudo é importante, Deus abençoa. Deus usa pessoas assim para abençoar o reino de Deus, e amém. Mas isso nunca pode roubar o lugar de Deus no seu coração. Porque era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus tinha criado eles para um único objetivo, que era adoração somente a Deus. Nós fomos criados para isso, para que diariamente nós tivéssemos um estilo de vida em adoração. A adoração, ela é um estilo de vida, e nós fomos criados desde um princípio para isso. Mas o problema é que o nosso coração ele é tão pecaminoso, que ele não entende muitas vezes a graça e a soberania de Deus. E a gente quer ser tão egoísta, sabe? A ponto de deixar tudo aquilo que Deus tem pra gente, que é um amor, que é uma vida eterna, que é uma graça, que é um amor de filho, que é um amor de pai, sabe? Um amor que ele é sem medidas, um amor que ele excede qualquer tipo de conhecimento. Nós trocamos isso muitas vezes por prazeres. Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que Ele seja o centro da nossa vida. Ele quer ser o centro da nossa vida, Ele quer guiar a nossa vida. Porque a partir desse momento onde Deus começa a ser o centro da nossa vida, tudo aquilo que Ele sonhou para a nossa vida começa a ser alcançado. De uma forma que muitas vezes você não vai entender, porque você vai falar: eu não mereço isso, e realmente a gente não merece. A gente nunca vai merecer. Mas Deus, Ele entregou um único filho para morrer numa cruz por nós, para que nós pudéssemos ter o direito de uma vida eterna, para que nós pudéssemos ser perdoados todos os dias. Não deixe o inimigo jogar coisas na sua mente, onde diz que você não é filha, onde diz que você não é filho. Não deixe o inimigo colocar coisas na sua cabeça dizendo que você não foi perdoado pelos seus pecados. Os seus pecados foram perdoados e estão numa cruz do Calvário neste momento. Eles foram remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Quando o inimigo vem, sabe, começa a lançar setas na sua mente para que você desista do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Deus está te chamando. Ei, faça um ato profético, sabe? Eu compartilhei isso já com algumas pessoas que eu tenho uma visão assim, ó. Quando nós temos uma couraça da justiça, amém? Temos um capacete da salvação, né? Temos a armadura, que é a couraça, né? O capacete já foi. A gente tem as sandálias, né? A gente tem o cinto, a gente tem a espada, a gente tem o escudo. Tudo isso é uma armadura que está sobre nós. E o diabo fala que ele está ao nosso derredor, a todo momento nos tentando e fazendo com que a gente caia, entendeu? Então, assim, Ele está ao nosso derredor a todo momento, assim como o Espírito Santo está habitando em nós. Mas o diabo, ele é astuto e ele quer de qualquer forma fazer com que a gente erre. E eu consigo imaginar o diabo jogando dadinhos assim, ó. Os dadinhos, aqueles que grudam, sabe, no vidro. Só que a gente escolhe deixar grudado na nossa cabeça. A gente escolhe aquilo fazer uma penetração na nossa cabeça
e deixar, sabe, aquela ideia, aquilo que é uma mentira, se tornar uma verdade. Mas a gente pode fazer assim, ó, eu faço isso às vezes, tá bom? Um ato profético mesmo, eu pego, arranco qualquer pensamento que não provenha de Deus e jogo. Porque Deus não nos chamou para isso. E sabe o que é interessante? Porque Gideão passa por isso. Quando ele começa a derrubar os altares de adoração que existia, chamou ele de... Deixa eu pegar aqui. O nome dele era Gideão e começa a chamar ele de Jerubaal. Jerubaal era o nome que as pessoas tinham dado para ele naquele momento. Porque queria dizer, Baal lutará contra você. Gideão se importou com o que as pessoas ou o inimigo estava dizendo sobre a vida dele? Não. Ele entendia o chamado que Deus tinha na vida dele. Então assim, ó, não limite o agir de Deus com medo do que as pessoas vão falar sobre você. Não limite aquilo que Deus tem para a sua vida com medo do que as mentiras que o inimigo vai contar sobre você ou daquilo que o inimigo vai te chamar, porque isso não importa. Importa como Deus te chama. Você precisa ser reconhecido por Deus. Porque se nós formos reconhecidos por Deus, se Ele saber quem somos nós, se Ele saber assim, ó, cara, aquela é a Laura, eu conheço ela, minha filhinha amada, seja forte e corajosa. Se Ele souber isso, amém. Não importa o que o inimigo está falando sobre as nossas vidas. E se ele falar a qualquer momento, nós precisamos entender que é uma mentira. Ele é o pai da mentira. E as únicas verdades que podem serem ditas sobre a minha vida é aquilo que Deus diz sobre ela. Porque foi Deus que me criou, foi Deus que nos permitiu estar aqui, foi Deus que escreveu os nossos dias, foi Deus que nos escolheu, é Deus que nos capacita, é Deus que nos envia e é Ele que está conosco todos os dias. A presença de Deus está conosco todos os dias. E que nós possamos ter entendimento que nós não devemos trocar a presença de Deus por migalhas que o mundo nos oferece. As migalhas são prazeres que muitas vezes são prazeres. O próprio nome já fala que são prazeres, são coisas boas, mas são temporários. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele é a água, Ele é a fonte de vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nós precisamos provar dessa fonte para que a gente entenda, eu não preciso de mais nada na minha vida a não ser a presença de Deus. E que nós possamos entender, sabe, que se Deus quiser tirar tudo da nossa vida, mas não tira a presença de Deus de nós. Não tira a presença de nós do nosso meio. Foi o tempo que a gente mais viveu aqui, durante esses últimos 2 anos. Tudo foi tirado de nós. Pessoas foram tiradas. A nossa estrutura, o nosso som. Mas Deus não tirou a presença dEle do meio de nós. E não importou se a gente ficou sem uma bateria, não importou se a gente ainda está sem a guitarra, sem o baixo, sem ter uma banda toda estruturada. A gente muitas vezes não tem, se sobrecarrega nos ministérios por falta de pessoas que, né, pastor, que ainda está faltando nos ministérios. Infantil é um exemplo. Só que assim, faltou tudo, menos a presença de Deus. E é por isso que nós chegamos aqui. Mas se a presença de Deus tivesse faltado nesse lugar, pode ter certeza que provavelmente você não estaria aqui. Deus ministrou fortemente no meu coração, sabe? Essa palavra, ela foi preparada assim no susto. Foi no susto. Amém, né? A gente precisa entender que se Deus fala, a gente tem que dizer, eis-me aqui, né? A todo momento isso. Precisamos ter... Deus fala que Ele não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas sim de ousadia. Então nós precisamos entender que isso já está sobre nós, né, Ricardo? Você falou isso para mim uma vez, eu guardei. É um espírito de ousadia, então nós precisamos dizer um eis-me aqui. Deus capacita, é Ele que faz. Nós só somos instrumentos nas mãos dEle. E eu estava pensando assim, sabe, Deus falando fortemente comigo. Eu oro muito, sabe, sobre a minha geração. Eu oro muito pela minha geração. E eu amo o nosso país, eu amo o Brasil, sabe? Eu tenho vontade, assim, de pegar o Brasil e carregar nas costas, sabe? E falar assim, olha, não liga para o que as pessoas dizem sobre você, tá? Liga para o que Deus diz sobre você. E nós somos ponte de avivamento. Nós somos um país onde vai enviar missionários. Nós não somos a corrupção, nós não somos a política desse mundo, nós não somos os partidos, nós não somos isso. O Brasil é um país escolhido por Deus. E a gente precisa entender que nós somos privilegiados de estarmos aqui.
Porque em outros países há perseguição. E provavelmente se você estivesse num país perseguido, você nem estaria sentado nessa cadeira nesse momento. Provavelmente a gente estaria num túnel subterrâneo, às escondidas, com medo de procurarem a gente e nos fuzilarem. Essa é a verdade. E quantas pessoas estão passando por isso nesse momento? E nós temos a oportunidade ainda de manifestar e de estar em um país onde a gente consegue ter a liberdade de falar da presença de Deus. Mas algo que Deus falou fortemente comigo sobre isso, sobre um exército que nessa geração tem se levantado. A gente vai começar a escola de profetas, né, pastor? Glória a Deus por isso. O pastor vai dar aula pra gente, né? E escola de profetas é justamente para a gente preparar a próxima geração de profetas. Muitas vezes os profetas são, né, tipo, vai ser o profeta que vai só Isaías ou Jeremias. Não, todo homem de Deus é profeta, aquele que prega a palavra, né, pastor? A palavra diz isso. Então, assim, nós estamos preparando uma geração onde eles não têm medo de subir em cima de um altar e fazer uma oração. Nós estamos preparando uma geração que não tem medo de subir em cima de um altar, uma vergonha, de declarar, de profetizar e de falar do nome de Jesus. Nós temos preparado uma geração onde eles estão sendo enviados para suas casas, para suas escolas, sabe? Se preparando para uma faculdade, para que eles possam proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus, sabe, nós estamos aqui nessa noite para profetizar sobre essa próxima geração. E nós declaramos e profetizamos que essa geração é guardada por Deus. Em nome de Jesus, que se você tem filhos, profetize sobre os seus filhos. Lance palavras de profecia, de vida, sabe? Lança um caminho profético, um destino profético sobre a vida dos seus filhos. E declara que eles serão guardados por Deus. Declara que eles não terão vergonha de orar, de manifestar, de orar por enfermos. Eles não terão vergonha de verem um manco na rua e chegarem assim: ei, eu posso orar por você? Porque a palavra de Deus falou que nós faríamos obras maiores do que Jesus. Então, em nome de Jesus, nós declaramos sobre uma geração e sobre um tempo na nossa igreja, onde nós teremos obras maiores do que a gente já está lendo aqui. Aleluia. No nome de Jesus, nós declaramos um tempo sobre essa igreja. É um tempo onde nós iremos construir. Assim como o Anderson falou, é um tempo de construir. A gente passou desse tempo de guerra. A gente irá construir. Os soldados estão à disposição, porque nós precisamos ficar vigilantes. Mas o tempo onde a gente vai ver enfermos serem curados. É um tempo onde a gente vai ver pessoas sendo libertas pelo Espírito Santo. É um tempo onde casamentos serão restaurados, onde famílias serão restituídas, onde o Espírito Santo começará a habitar dentro do coração de pessoas e fazer morada. Não será apenas um encontro. Eu tive um encontro com o Espírito Santo e eu chorei, foi uma sensação boa. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que entendam: cara, eu tive a melhor sensação do mundo e eu não quero mais me ausentar disso. Eu tive um encontro com Deus que eu entendi que é só disso que eu preciso na minha vida. Em nome de Jesus, é esse tempo que nós iremos viver. Fora da igreja e dentro da igreja. O Evangelho é fora das quatro paredes, mas nós declaramos um tempo sobre a nossa igreja onde isso se tornará realidade. E nós, como soldados de Deus, nós iremos transbordar isso por onde nós formos. Nós iremos transbordar essa presença, esse manifestar do Evangelho, essa autoridade que Deus está nos concedendo para vidas e para cada um que nós tocarmos. Que em nome de Jesus, sabe, você possa ser um manancial de águas vivas e que as pessoas, elas possam ter sede em olhar para a sua vida, que elas olhem para a sua vida e façam assim, e falem: meu Deus, o que essa pessoa tem de diferente, eu quero provar. Em nome de Jesus, que você possa acessar coisas diferentes na sua vida, para que você possa derramar coisas diferentes também sobre a vida dessas pessoas. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Nós declaramos um novo tempo sobre cada um de nós. É um tempo onde nós começaremos a entender que, assim como Gideão foi chamado para liderar um exército com 300 pessoas contra um exército de 135 mil pessoas, Deus, Ele irá nos levantar como profetas, como líderes. Deus irá nos levantar como, sabe, comandantes de exército, para que a gente realmente comece a lutar contra aquilo que tem se levantado, contra a presença de Deus, contra o reino de Deus. Nós precisamos estabelecer uma cultura dos céus onde nós estivermos. A cultura dos céus é a adoração a todo momento.
24 horas por dia, santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Eu acredito que os anjos, eles têm um momento, sabe, específico de cada canção. Talvez em algum momento eles toquem tambores e comecem a cantar essa canção em forma de guerra. Talvez em alguns momentos eles comecem a cantar essa adoração em um estilo mais worship, aonde é a adoração santo. Mas é uma adoração, mas eles nunca param de declarar o quanto Deus é santo. E nós precisamos ter essa noção que Ele é santo, só Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Essa é a cultura dos céus que precisa ser estabelecida sobre nós, sobre essa geração. Essa é a cultura dos céus que está sendo estabelecida no nome de Jesus. Que em nome de Jesus nós possamos entender, que nós possamos entender a dependência em Deus que nós temos. Que nós possamos entender a dependência no Espírito Santo que nós temos na presença de Deus. E que nós possamos todos os dias fazer uma oração: Senhor, não me permita sair da minha casa se a sua presença não estiver comigo. Senhor, não me permita ir para o meu trabalho e chegar lá se a sua presença não estiver comigo. Que o Senhor não me permita chegar em qualquer lugar ou pisar a planta dos meus pés se a sua presença não estiver comigo. Que em nome de Jesus nós tenhamos a noção e a certeza de que o Espírito Santo, Ele está conosco 24 horas por dia. Seja para nos constranger de pecados, de atitudes, ou seja para nos fazer, sabe, ter um encontro, uma intimidade ativada em Deus. A presença de Deus é o mais importante. E sem ela, a gente não consegue nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem e toma o teu lugar. Oh, 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 e toma o teu lugar. Oh, 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 diga, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem. Não sei se você é uma pessoa ainda que não decidiu entregar a sua vida para Jesus de uma forma completa. Ou talvez você já tenha feito isso em algum momento, mas altares que não são o altar de Deus têm sido maiores. Os prazeres do mundo têm sido maiores. Todo mundo fecha os olhos neste momento.
Se você é essa pessoa, levante as suas mãos e repita uma oração com a gente para que o Espírito Santo ele possa estar alcançando a sua vida neste momento e para que você possa fazer parte de uma família e de uma cultura dos céus. Aleluia. Senhor, Senhor, nós te agradecemos por este momento. nós te agradecemos por esse momento. Eu te peço perdão pelos meus pecados e Eu- pelas minhas falhas. Eu te peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Me perdoa por até aqui ter vivido Me perdoa por até aqui ter vivido de uma forma que não era da sua vontade. de uma forma que não era da sua vontade. Mas hoje eu entrego a minha vida Mas hoje eu entrego a minha nas vida suas mãos. nas tuas mãos. E eu declaro um novo tempo sobre a minha vida. E eu declaro um novo tempo sobre a minha vida. Que o meu nome possa ser escrito no livro da vida. Que o meu nome possa ser escrito no livro da E que eu vida. tenha a noção de que tudo que eu preciso Que eu tenha a noção de que tudo que eu é da preciso sua presença e nada mais. é da tua presença e nada mais. Obrigada pelo teu amor, Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua graça, pela tua soberania todos os dias. pela tua soberania todos os Eu dias. entrego a minha vida totalmente a ti. Eu entrego a minha vida totalmente a ti. Amém. Amém. Se você veio pela primeira vez hoje na igreja, não esqueça de deixar o seu nome com as boas-vindas. Essa é a Lari, ela é líder desse ministério aqui no Bola. E ninguém vai ficar te mandando mensagem para ser chato não, tá? A gente só quer que você possa realmente fazer parte de uma família. E as portas sempre vão estar abertas nessa casa para que você possa ser bem-vindo, né? Que você é bem-vindo aqui. Então, sempre que você quiser estar aqui, fazer parte dessa família, você será muito bem recebido e muito bem abraçado, amém? Não deixe de deixar o seu telefone com ela para que a gente entre em contato contigo. Amém. Que a gente fazer a oração agora do Pai Nosso. O pastor quer falar algo? Tá de boa? Pai Nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. se... E se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Amém. Glória Glória a Deus. Fechamos.